Evangelho, terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Elizabeth da Trindade, religiosa carmelita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Elizabeth da Trindade, religiosa carmelita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de permanecermos meditando o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje nos entrega também a ocasião da memória de Santa Elizabeth da Trindade. O Padre Fábio tem uma devoção particular por Santa Elizabeth, pelo carinho, pelo testemunho, como Santa Elizabeth sempre apareceu ao longo da minha história sacerdotal em muitos momentos, o que me faz crer vivamente, eu que não a conhecia, fui escolhido por ela para ser um seu devoto. Essa é a beleza da comunhão dos santos. O Senhor nos confia a intercessão de nossos irmãos que estão nos céus. E a Virgem Maria, sempre com toda a amabilidade que lhe é própria de um coração de mãe, vai levando os filhos mais velhos e os maiores na fé a cuidar dos menores. Funciona assim numa família humana. Também na nossa família celestial não acontece de maneira diferente. O Senhor nos entrega amorosamente aos cuidados de nossos irmãos que, por suas preces e intercessão, suplicam por nós e zelam pelo nosso caminho rumo à santidade, para que um dia estejamos todos juntos na Pátria Celeste, como celebramos no último dia 1º de novembro. Bom, vamos falar um pouquinho também de Santa Elizabeth da Trindade, mas olhemos agora o Evangelho porque, como o Padre já falou em outras ocasiões, os santos viveram a vida evangélica. Os santos trouxeram o Evangelho vivo em si. Então nós vamos olhar a vida dos santos e vamos encontrar ali as páginas do Evangelho. E lhe digo, não será diferente com Santa Elizabeth da Trindade. Hoje, o Evangelho nos fala, o Senhor no discurso depois, ontem vimos os 3 temas, o escândalo, a correção fraterna e o poder da fé. Hoje nós temos a atitude do coração do servo, a atitude humilde do coração do servo. Mas atenção, porque o Evangelho vai para além disso. São 2 temas que estão presentes nessa narrativa de hoje. Não apenas o tema do servo, mas a introdução do tema escatológico. Como Deus trata com amor seus filhos. Como será o modo como Deus cuidará daqueles que perseveraram e com Ele permaneceram unidos através da fé. E agora chegam ao banquete celeste. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo, tão logo chegues, vem para a mesa e permanece comigo? De fato, ninguém fala isso a um seu trabalhador aqui, mas é o que o Senhor falará a nós quando chegarmos no céu. Vinde tomar um lugar à mesa que eu vos preparei, ó benditos de meu Pai. Então o Evangelho de hoje está também introduzindo a base do anúncio daquela que é a realidade escatológica. Deus
que é Senhor, preparou nos céus um banquete para os seus empregados. E ele tem a alegria de cumprir aquilo que no Evangelho hoje é colocado como ponto de reflexão a respeito da vida do servo. Mas como assim, Padre Fábio? Ficou confuso. Pensar a lógica daquilo que acontece, que é o fato de que um servo, ao chegar depois do seu dia de trabalho, vai cuidar para que o seu patrão, o seu senhor, possa ter ali o seu bem-estar na casa, com a família, ou seja, vai servi-lo depois dos trabalhos, vai servi-lo para depois poder ter o direito de se servir, ou seja, de cuidar dele mesmo. Então o servo é aquele que cuida dos afazeres do seu patrão, cuida do seu patrão e, por último, cuida de alguma coisa para si, né? Então, essa é a lógica conhecida. O Evangelho nos traz para dentro dessa lógica, colocando esse paralelo, que é o paralelo da lógica divina. Deus é Senhor, soberano, muito maior do que qualquer patrão da terra. E Ele não age dessa forma. Ele prepara um banquete para nós nos céus. Então o Evangelho está nos colocando na condição de servo, mas nos leva a olhar para essa condição de servos, atenção agora, à luz da atitude desse patrão divino, desse Senhor divino. Como assim, Padre Fábio? Vendo o modo como esse Senhor divino, que é muito maior do que qualquer Senhor desta terra, cuida com amor de seus servos, é que nós vamos encontrar a alegria para servi-lo. Enquanto nesta terra um servo realiza o seu serviço com medo de perder o direito de cuidar de si e com medo de perder a sua liberdade de ser punido, um servo do Deus Altíssimo nessa terra serve com alegria, porque conhecendo a profundidade e o tamanho do amor desse Senhor por ele, não teme que lhe seja retirada a liberdade, não teme por sua vida, encontra paz, porque sabe que o seu Senhor, a quem ele serve, que é soberano sobre todas as coisas, cuida dele, pensa nas suas necessidades. E mais ainda, aí que está o revolucionário do discurso, ele arregaça as mangas para cuidar do seu servo e faz o seu servo sentar à mesa com ele. Sentar à mesa com outro significa estar junto da sua mesma dignidade. Depois de todo o serviço a esse Senhor, ele não apenas cuida de nós, mas ele nos faz sentar à mesa com ele, nos eleva à sua dignidade. Meu irmão e minha irmã, como o Senhor é bom! Como o Senhor é bom e misericordioso! Isso Santa Elizabeth da Trindade conheceu já em tenra idade, por intuição e inspiração divina. E quando ingressa no caminho da vida do Carmelo, mergulha nesse abismo de amor, onde se encontra a Trindade, e vai ao máximo desse conhecimento pela graça divina, de maneira que a sua vida se torna um canto de amor por esse Senhor. Ela se torna a serva que está sempre à espera do pedido de amor desse Senhor e pronta para servi-lo. Em tudo, do nascer ao pôr do sol e do pôr do sol ao novo nascer do sol, ela está vigilante e atenta, alegre por conhecer a profundidade do amor desse Senhor, à espera daquilo que Ele lhe peça, daquilo que Ele lhe confie, para fazer disso a urgência do seu coração, para fazer dos pedidos de Deus a alegria de sua vida. Aqui nós entramos na segunda parte do Evangelho, que é aquela um pouco mais inquietante da frase final. A tradução
é a tradução literal do grego, que se tornou a tradução clássica do termo servo inútil. E a gente normalmente faz uma interpretação um tanto negativa dessa expressão. Alguns estudiosos da Sagrada Escritura e alguns dos grandes padres espirituais da nossa época, que ajudam a refletir a Sagrada Escritura, nos dão uma chave de leitura que é impecável a respeito desse termo. A gente pensa na inutilidade com a nossa compreensão tipicamente ocidental, e a gente faz uma interpretação sobre o afazer do servo. O seu afazer foi inútil, ou seja, foi ineficaz, desnecessário, pouco importante. Antes de tudo, é preciso deixar claro: nada que se faça em nome de Deus e segundo a vontade de Deus será inútil. Ponto. Então essa não é a interpretação justa. De onde vem esse inútil? Esse inútil está relacionado ao servo em si. A natureza do servo é servir. Ok? Vamos colocar assim, fica mais simples. A natureza do servo é servir. Ele é servo para servir. Então, quando ele completa o seu serviço, ele deixa de servir. E está agora à espera do novo mandato de servir. Somos servos inúteis, somos servos no ócio, somos servos que esperam. Completou o serviço, nós agora estamos aqui, na inutilidade, ou seja, esperando o próximo serviço. O servo se alegra por servir. Eu quero te servir, Senhor, pela minha inteira vida. Do nascer ao pôr do sol, e do pôr do sol à nova aurora, eu quero te servir, Senhor. Olha aí, acabei de falar isso de Santa Elizabeth da Trindade, agora a gente está entendendo melhor a frase. E espero 24 horas no meu dia que o Senhor me diga onde queres ser amado, como queres ser amado, onde queres ser visitado e encontrado. E aqui está o seu servo, eu vou, Senhor, eu estou pronto. Não me deixe na inutilidade, ou seja, não me deixe sem a sua palavra, não me deixe sem a sua necessidade de amor. É um termo muito delicado esse, né? Porque em Deus não há nenhuma necessidade, mas Ele se faz necessitado para que nós possamos amá-lo e oferecermos a nossa vida por amor a Ele. Então mostra-me, Senhor, onde queres, onde me queres, e eu estarei ali. Esse é o significado da expressão, que muda completamente. Quando a gente olha, se abre uma janela de amor, é uma coisa incrível. Servos inúteis não é como um ato de demérito contra aquilo que foi feito, e contra a própria dignidade do servo, porque Deus não despreza a dignidade do servo. Mas esse inútil fala de uma compreensão do servo a respeito da sua condição, a respeito do amor do seu Senhor, da atitude do coração do seu Senhor e do desejo e da alegria de poder servi-lo. Tira-me, Senhor, da inutilidade, ou seja, dá-me, Senhor, o conhecimento do teu amor. Dá-me, Senhor, a clareza de onde queres ser amado, que eu vou. Eu não quero permanecer aqui sem te servir e sem te amar todo o tempo da minha vida. Que fantástico! É belíssimo esse texto. Santo Agostinho escreve para a gente essas páginas que eu vou agora ler aqui para vocês. Em um de seus comentários ao Evangelho de São João, mas se aplica muito bem ao texto de hoje. Antes da vinda do Senhor Jesus, os homens glorificavam-se a si próprios. Ele veio como homem, para que a glória do homem diminuísse e a glória de Deus aumentasse. Porque ele veio sem pecado e encontrou-nos a todos pecadores. Ele veio para perdoar os pecados, porque Deus é misericordioso. Compete aos homens
reconhecê-lo então. A humildade do homem está nesse reconhecimento e a grandeza de Deus na sua misericórdia. Então aqui a gente já voltou os pontos do texto de hoje, né? O Senhor misericordioso, o homem que reconhece sua condição e como isso é decisivo para a compreensão da identidade do servo e para descobrir a alegria do coração de estar nas mãos do Senhor como servo, quando a gente vê o testemunho desse Senhor por nós. E onde é que a gente vê o testemunho desse Senhor por nós? Na Eucaristia, no dom da fé, na igreja, em Cristo Jesus, obviamente, mas que nós temos um contato direto e evidente na beleza dos sacramentos, na beleza da igreja, na beleza da oração, sobretudo na dignidade do nosso batismo. E na nossa vida cotidiana vemos em abundância a misericórdia desse Deus por nós, desse Senhor por nós, como Ele cuida de nós aqui e como Ele testemunhou esse cuidado pela Beatíssima Virgem Maria e por todos os santos, nos assegurando claramente essa verdade. Nos céus está preparado um banquete para nós. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus, que assegurou, que passou à nossa frente para nos preparar um lugar. Esse Senhor que senta à mesa à nossa espera para depois fazer-nos sentar com Ele e nos recebe como a um servo. Impressionante. Continua Santo Agostinho. Se Ele veio perdoar os pecados aos homens, este deve tomar consciência da sua pequenez e de que Deus é misericordioso. Ele deve crescer e eu diminuir, como escreve São João, falando a respeito de João Batista. Ou seja, é necessário que Ele dê e eu receba com amor. Que Ele tenha a glória e eu então a reconheça. O homem tem de compreender qual é o seu lugar, reconhecer a Deus e ouvir o que o apóstolo Paulo diz aos soberbos e orgulhosos de coração, que pretendem superiorizar-se a isto. Que tens tu que não hajas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? 1 Coríntios 4. O homem que queria chamar seu o que não era dele, deve compreender que o que recebeu e fazer-se pequeno, porque é bom para ele que Deus seja glorificado nele, em seu coração, em sua vida. Que o homem se diminua, pois, em si mesmo, para que Deus cresça nele e seja tudo em todos. Com essas palavras de Santo Agostinho que nos ajudam a olhar mais uma vez para o nosso Evangelho, queria acrescentar algumas palavras de Santa Elizabeth da Trindade na conclusão da nossa meditação de hoje. Santa Elizabeth, falando também da beleza, da grandiosidade do amor de Deus por nós, escreve: gosto tanto do mistério da Santíssima Trindade. É um abismo no qual eu me perco. Deus em mim e eu nele. É o grande sonho da minha vida. Para uma carmelita, viver é estar em comunhão com Deus desde a manhã até a noite e desde a noite até amanhã. Falei várias vezes isso hoje, né? Se Deus não enchesse as nossas celas e os nossos claustros, ó, pobre de nós, como tudo seria vazio. Mas é Ele que enche toda a nossa vida, fazendo dela um céu antecipado. Olha que lindo, meus irmãos. E que verdade, que verdadeiro isso que diz Santa Elizabeth da Trindade. Essas palavras são também inspiradas em Santa Madalena de Pazzi, Fiorentina, ela carmelita, que escrevia com tanta delicadeza essa beleza de amar o Senhor até a noite e depois passar a noite velando o seu amor na espera do novo dia para continuar amando por toda a eternidade. E se o Senhor a chamar para estar na eternidade, irá alegre e saberá que não se perderá no caminho, porque Cristo já é o caminho do amor de sua vida. Aquele que ama na terra, em Cristo Jesus, conhece o caminho do céu. E é belíssimo, porque se o Senhor me chamar nessa noite, oh, que medo tenho de morrer. Não,
não temo que chegue a morte, porque sei que quando ela chegar, eu continuarei amando. Belíssimo! Se amamos nessa vida, passaremos a outra vida e continuaremos. Mas e o caminho, Padre, a passagem, o atravessar, então, o rio da vida, através da morte? Não se preocupe. Ame sempre. Ame em Cristo. Ame de todo o coração. E não temas a morte. Porque quem ama passa para além da morte, unido a Cristo. Ó meu Deus, escreve Santa Elizabeth da Trindade. Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente, para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica, como se já a minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, meu Senhor, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, Senhor, fazei dela o vosso céu, vossa morada amada, o lugar do vosso repouso, eu lhe peço. Que nunca aí eu vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente contigo, toda acordada em minha fé perfeita, adoradora, toda entregue à vossa ação criadora e pronta para lhe servir. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quererei ser uma esposa para o vosso coração. Quererei cobrir-vos de glória, quererei amar-vos até morrer de amor por vós. Mas sinto a minha incapacidade e peço-vos, meu Senhor, para me revestirdes de vós mesmo, para identificar a minha alma com todos os movimentos de vossa alma, me submergir, me invadir e vos substituir a mim, a fim que a minha vida não seja senão uma irradiação da vossa vida, Senhor. Vinde a mim como adorador, como reparador e como salvador meu. Ó Verbo eterno, palavra do meu Deus, quero passar a minha vida a escutar-vos. Quero tornar-me inteiramente dócil ao vosso ensinamento e às vossas inspirações, a fim de tudo aprender de vós e em tudo viver por vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Elizabeth da Trindade, pela intercessão de todas as santas e santos carmelitanos e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Flor do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.